Em Apocalipse capítulo 10, versículo 4, está escrito: sela o que os trovões falaram, né? Como nós vimos no tópico anterior, quando o anjo falou, provavelmente um querubim falou, os 7 trovões fizeram soar as vozes dele, né? Então o versículo 4 diz: e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. É claro que os especuladores vão falar, certamente o anjo falou ali o dia e a hora da volta de Jesus, ou falou algum detalhe especial da grande tribulação, que só vai ser revelado quem estiver na grande tribulação. Não tem como nós sabermos isso, né? Então vamos deixar a especulação de lado. O comentário diz: é bem provável que a abertura desse livro represente o momento que os homens terão uma compreensão maior do Apocalipse. Esses homens aqui, provavelmente israelitas, durante a grande tribulação. Certamente está em foco os judeus que se converterão em diversos momentos da grande tribulação. E ao examinar as escrituras, terão um entendimento melhor. Então hoje os judeus, eles, claro, não consultam o Novo Testamento, só consultam a Tanakh, que equivale ao nosso Antigo Testamento. Mas a profecia diz que Deus dará sonhos e visões, então é natural também que o Espírito Santo coloque no coração desses judeus recorrerem ao Novo Testamento, né, e estudar o Apocalipse para poder entender, né, o que as profecias de Jesus falam. Prosseguindo: mas a fala do anjo não foi revelada, e certamente não será durante a grande tribulação. João recebeu ordem para selar o que os 7 trovões falaram. Então, não deve haver uma revelação, ou seja, existe realmente algo que Deus não quer falar antes desse evento acontecer. O que é? Não temos como saber. O comentário prossegue: este texto tem um paralelo interessante com Daniel 12, versículo 9, quando é dito que a completa interpretação do livro de Daniel está fechada até o tempo do fim. Bom, qual seria esse fim que está tratando aqui, né? Diz lá Apocalipse 12, 9, e ele disse: vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Tudo indica que este fim faz referência ao fim das 70 semanas de Daniel. Por quê? Vamos lembrar, o fim das 70 semanas de Daniel significa o cumprimento dos seus 6 propósitos. E entre esses propósitos está lá, dar fim aos pecados de Israel, expiar a iniquidade de Israel. Claro, as 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Foi o que o anjo falou para Daniel. Então, será dado fim aos pecados de Israel. E isso vai se cumprir, então, na grande tribulação. Esse seria o fim. Então, o livro de Daniel está sendo dito que ele será entendido no tempo do fim. Daniel, capítulo 9, os israelitas hoje, eles não aceitam que ali esteja falando do Messias. Existem vídeos de judeus falando, eles aceitam que esteja falando até da destruição do templo. Eles veem naquela profecia que a destruição nos dias do Novo Testamento, nos anos 70, pelos romanos, teria sido profetizado por Daniel. Mas eles não acreditam que aquele que morreu, né, na semana 69 seria Jesus Cristo, seria o Messias. Outros seguem a teologia do liberalismo, né? Hoje muitos judeus não acreditam nessa profecia de Daniel, acreditam até que ela deveria ser tirada da Bíblia.
O anjo prossegue dizendo que nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Ou seja, se está tratando da grande tribulação, então significa que as outras nações, os ímpios não entenderão, mas os sábios, que seriam os israelitas estudiosos da Bíblia, começariam a entender. Certamente uma referência a sábios rabinos entendendo pelas profecias durante a grande tribulação que Jesus é o Messias. Antes de Jesus aparecer em glória, quando todo olho verá, já haverá um movimento entre os israelitas de fé, um movimento recebendo sonhos e visões de Deus. Então terão os israelitas se convertendo antes mesmo de ver Jesus aparecer nas nuvens. Eles clamarem a Jesus e ele aparecer nas nuvens será um resultado da fé deles, né? Porque eles começarão a crer no Messias. O comentário prossegue. O anjo prossegue estabelecendo um tempo para Daniel, 1290 dias, que devem ser contados após o contínuo sacrifício ser tirado. Bom, quando que o contínuo sacrifício é tirado? Daniel capítulo 9 falou claramente, na metade da grande tribulação. Então, por isso eu estou pegando esse paralelo de Daniel e estou olhando, fazendo um olhar juntamente com o Apocalipse capítulo 10. A sexta, sétima trombeta parece estar sendo tocada na metade da grande tribulação. Esse livro de Apocalipse capítulo 10 apareceu aberto na mão do anjo entre a sexta e a sétima trombeta. Bom, então, que número é esse? 1290 dias. Veja, Daniel capítulo 12, versículo 11. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então o anjo disse que nenhum dos ímpios entenderão, mas sábios entenderão. Em que momento que o anjo está falando? O anjo está falando no momento em que o contínuo sacrifício for tirado. Então faz sentido você olhar para esse anjo, esse livro sendo aberto, como uma simbologia de algo acontecendo dentro da grande tribulação, porque faz sentido também esse paralelo entre Daniel e Apocalipse. O comentário prossegue. Todos os números do Apocalipse aparecem na forma de 1260 dias, 42 meses, tempo, tempos e metade de tempo, todos representando 3 anos e meio. Se você pegar meses de 30 dias, como era normalmente nos tempos antigos, 3 anos e meio, né? Ou seja, 3 anos são 36 meses. 3 anos e meio dá 42 meses. De 30 dias resulta em 1260 dias. Então, 1260 dias ou 40 meses, ou então tempo, que é 1 ano. Tempos mais 2 anos, ou seja, 3 anos e meio. 3 anos e meio. Então, o natural no Apocalipse é falar de 1260 dias. Nós veremos esse número em relação à mulher perseguida pelo dragão, veremos esse número em relação às 2 testemunhas, também a besta que sobe do mar prossegue, né, por 42 meses, por 1260 dias. Agora, nesse ponto aqui, do versículo 11 de Daniel, surge uma pergunta. Por que o anjo estabelece uma data a contar da metade da grande tribulação e fala em 1290 dias? Por que a contar da metade da grande tribulação? Porque ele disse, né, quando o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, que claramente ocorre na metade da grande tribulação. Então, por que 90 dias? Passaram 30 dias desses 1260 dias que a Bíblia está sempre falando, né? Então, o que seriam esses 30 dias? É bem provável que esteja em foco o tempo da batalha do Armagedon. Então, o tempo da batalha do Armagedon seria esse momento dessa batalha. Por quê? Porque Israel já foi perdoado. Então,
as 70 semanas cumpriram o seu propósito, foi dado fim aos pecados de Israel, foi expiada a iniquidade. Quando? Quando eles se arrependeram. Se eles se arrependeram e clamaram em Jesus, Jesus vem para a batalha do Armagedon, e aí uma data de 30 dias seria um tempo até longo para a batalha do Armagedon, já que a Bíblia diz que Jesus vencerá o anticristo pelo sopro da sua boca. Daniel, no capítulo 2, diz que ele sem mão será quebrado, né, por aquela pedra que cai nos pés da estátua e desfaz toda a estátua, que representa o reino do anticristo durante a grande tribulação. Então, seria razoável considerar esses 30 dias como o tempo da batalha do Armagedon. Mas, continuando a ler Daniel capítulo 12, mantendo ele um paralelo com o Apocalipse 10, veja que interessante, ele fala de um terceiro número. O comentário prossegue. O anjo que falou dos 1290 dias, falou também de um segundo período de mais 45 dias, pois ele fala em 1335 dias. Veja, é um texto sequencial, tá bom? Ele disse, desde o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. No versículo 12 ele diz, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Então ele fala, olha, vai haver um período que vai ser realmente uma bem-aventurança grande, um período a mais de 45 dias, tá bom? A mais do que os 1290 dias. O comentário, o que seriam esses 45 dias a mais para chegar a 1335 dias? Quando Cristo venceu o anticristo na batalha do Armagedon, que pelos números vimos que a vitória completa duraria 30 dias, são possibilidades que eu estou colocando, ele vai julgar as nações. Esse julgamento será diferente do juízo final, quando as pessoas são condenadas ao tormento eterno ou chamadas à vida eterna. Nesse julgamento, cremos que Jesus estabelecerá as normas do seu reino e estabelecerá a submissão que as outras nações deverão ter a Israel e de como deverão subir a Jerusalém para aprender a lei. Esse julgamento poderia ter a duração de 45 dias. Esse julgamento, ele aparece em Apocalipse capítulo 20. Se nós pegarmos ali, falando da ressurreição daqueles que morreram durante a grande tribulação. E nesse momento é falado exatamente dessa ação de Deus. Veja esse julgamento descrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aquele que foi dado o poder de julgar. Nesse momento, vamos considerar, já aconteceu a batalha do Armagedon, Jesus e a igreja vieram com Cristo. Quando nós estudarmos Apocalipse 19, eu vou reservar esse ponto para falar do arrebatamento pré-tribulacionista, porque Apocalipse 19, que é a manifestação para a batalha do Armagedon, deixa claro que a igreja vem com Jesus. A igreja estava na glória com Jesus, já em corpos incorruptíveis, ou seja, ela já ressuscitou. E aqueles que desacreditam, normalmente no arrebatamento pré-tribulacionista, eles dizem que a igreja ressuscita em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Não. Essa ressurreição aqui é bem claro, se trata de pessoas que morreram durante a grande tribulação. Veja, o versículo